Hola, bienvenidos a más una charla. Hoy soy Jorgelina, profesora de la UNILA, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y hoy tengo el placer de estar aquí con Yara Barros. Hola, Yara. Oi, Jorgelina. Yara, preséntate un poquito. Bom, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em zoologia. Hoje eu sou coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu. Sou membro do Grupo Especialista em Planejamento para a Conservação da IUCN e pesquisadora associada do Instituto Procarnívoros. Yara, un placer tenerte aquí Obrigado, um prazer estar aqui. no proyecto Charlas de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Y ahora, para empezar, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo surgió el proyecto Onças do Iguaçu y cuál es el principal objetivo do trabalho que vocês realizam? Na década de 90 foi criado um projeto que chamava Carnívoros do Iguaçu, né, por um pioneiro, Peter Croft, no trabalho com onças. Em 2018, eu fui convidada a assumir esse projeto e aí a gente mudou o nome, porque carnívoro é uma coisa que ninguém leigo não entende muito, e mudamos o escopo, ampliando bastante o trabalho com comunidade. Né? Então, hoje, a missão é a conservação da onça pintada como espécie-chave da biodiversidade do parque, mas a visão é você ter pessoas, onças e Parque Nacional prosperando juntos. E dentro do projeto, quais são os principais desafios que vocês enfrentam na conservação das onças pintadas? Bom, onça tem um problema de relações públicas, né? Você trabalhar com uma espécie da qual as pessoas têm medo, ou uma espécie que pode eventualmente provocar trazer um prejuízo ou numa predação, é muito difícil você conseguir convencer as pessoas que aquele animal merece viver, né? Porque o ser humano tem essa ideia de que ele tem mais direito do que todas as outras criaturas. Então, um dos nossos grandes desafios é lidar com o medo que as pessoas têm, né, das onças, transformar esse medo em encantamento e fazer a coexistência. Acho que isso é um desafio para qualquer pesquisa de grande carnívoro no mundo. É você conseguir a coexistência entre pessoas e onças. E em relação a isso que você estava comentando, Yara, tem muitas falsas notícias, fake news, que chamam em relação às onças pintadas, não? Então, como vocês também direcionam isso? Como têm trabalhado sobre isso? Bom, fake news é uma desgraça, né? Quando eu vou listar ameaça para onça, eu falo, desmatamento, fragmentação de hábitat, e aí eu coloco fake news, porque o medo é uma ameaça. Tudo que você tem medo, você quer longe ou quer morto, né? Então, as fake news alimentam o medo. Então, essa coisa o que a gente sempre pede, quando a gente tá rolando uma fake news, geralmente ela espalha no Brasil inteiro. Essa onça que tá comendo... E essa onça se teletransporta para o Brasil inteiro e é fora de controle. Então, a gente sempre faz posts imediatamente, coloca nos grupos de WhatsApp dos municípios, mas, às vezes, a sua explicação não vai nem tão rápido, nem tão longe que uma notícia falsa. Então, o que a gente sempre orienta, se recebeu uma notícia de uma onça comendo alguém, antes de passar para frente, pergunta para a gente. Pergunta para alguma pessoa que entenda. Às vezes não é nem onça, nem é no Brasil, né? Às vezes, às vezes é uma briga de mãe e filho, já aconteceu, o filho machucou a mãe lá toda com faca e foi veiculado que era uma onça. Então, não fica passando porque isso é uma ameaça para as onças. E você poderia compartilhar alguma história marcante vivida no campo com as onças pintadas? Eu sei que você tem muitas. Para mim, eu sempre conto essa porque foi quando eu trabalhei a vida inteira com aves, né? E em 2018 que eu comecei a trabalhar com onça, né? E nunca tinha ficado assim tão perto de uma onça. Então, na nossa primeira campanha de captura, a gente capturou o croissant para colocar colar e eu fiquei bem na frente dele, chamando a atenção. Ele estava preso no laço para o veterinário poder ter ângulo para dardar ele, tirar o dardo. E eu fiquei de cara com aqueles bravos, né? Que ele tava com aqueles olhos dourados absolutamente lindos. E eu falo isso até hoje, né? Do poder que esses olhos dourados têm, do tanto que isso mudou minha vida, do tanto que isso me cativou completamente. E eu sempre falo da conservação da onça que as pessoas vão ajudar a gente não porque elas a salvar a onça, não porque a onça está criticamente ameaçada na Mata Atlântica, mas porque elas não querem viver num mundo sem aqueles olhos, né? Então acho que... Sim, você fala dos olhos dourados. Sim. Para as pessoas se encantar com os olhos dourados. Porque eles são absolutamente hipnotizantes. Sim. E sabe que me lembrei que você falou, há pouquinho tempo também eu vi quando colocam no colar assim nas onças. E para muita gente isso também gera assim como uma certa impressão, dá como, ai... Sim, eles falam, ai, coitado, não pode colocar uma coisa menor, colocar um chip.
Não, você pode até colocar um chip, mas você só vai conseguir ler esse chip se você passar o leitor no bicho, o que é impossível. Né? E o colar, apesar dele ser um trambolhão, é a única coisa que consegue mandar um sinal para o satélite, que me manda a localização de volta e que aguenta uma onça pintada, né? Sim. O bicho é roots, né? E nada. E ele nunca passa de 3% do peso do animal. E ele não fica a vida inteira. Ele fica mais ou menos 68 semanas, aí ele tem um dispositivo que abre e ele cai. Mas nesse período, ele dá informações valiosas pra gente, que nos permitem, inclusive, salvar a vida do bicho em alguns casos. Perfeito. E como a comunidade local tem participado ou pode participar da preservação das onças e da biodiversidade do parque? Bom, a gente trabalha muito com a comunidade nos 10 municípios lindeiros ao Parque Nacional, Certo. né? Então, que nos ajudam, que são super parceiros, que são amigos da onça, como a gente fala. Aí o pessoal fala, tá, mas eu moro na cidade, eu nunca vou ver uma onça. Como que eu posso ajudar? Eu falo, você pode ajudar mantendo esse ambiente sustentável, né? Você pode reciclar, você pode repensar suas escolhas de consumo e você pode ajudar a espalhar notícia. Eu falo que uma das nossas missões é levar a onça para um número maior de corações possíveis, né? Que as pessoas olhem para a onça com outros olhos, né? Tira o olhar de medo e olhe com olhos de amor. Então, qualquer um pode ajudar isso, né? Porque a gente trabalha com encantamento como ferramenta. Pode ajudar não espalhando notícia falsa também. Ah, já ajuda demais. Não atrapalhando, já está de bom tamanho. E Yara, como uma mulher, como você, como mulher cientista, líder de um projeto de conservação tão importante, que conselho você daria, então, para meninas, jovens mulheres que sonham em seguir uma carreira na biologia, por exemplo? Ah, não fica só sonhando, se joga, né? Corre atrás e ainda que falem para você que não dá, né? Nossa equipe tem 7 pessoas, 5 são mulheres, né? Que vão para o campo, que entra, sabe, carrega peso, carrega o barco no meio do mato, trabalha com onça, né? Que é uma coisa que acho que não é que mulher que não tem que mexer com isso. Então, assim, eu acho que você pode fazer tudo o que você quiser, né? Você não precisa fazer o que alguém fale para você que você pode ou não. A ciência ela é muito dura, muito cruel com as mulheres, né? E eu acho que a gente não deve se deixar abater por isso. Se você tem vontade de fazer, vai lá e faz. Porque vai ter um monte de gente falando que não dá, né? Mas aí você tem exemplos de gente que ouviu que não dava e está aqui fazendo, né? Sim. Como nós, talvez. Exatamente. Exatamente. Todo, né? Historicamente, lugar de mulher é só em casa cuidando dos filhos, mas não precisa ser, né? E nem a mulher... E tem essa coisa também, a mulher não precisa... Eu acho que às vezes a ciência meio que força a mulher a escolher você ser cientista ou ser mãe. Acho que você dá para fazer as duas coisas, né? Apesar, eu não sou mãe, mas eu vejo tantas ótimas pesquisadoras que conseguem conciliar porque dá, né? Acho que a gente tem garra suficiente para isso. Sim. E Yara, claro, não poderia deixar de perguntar. Há pouquinho tempo você recebeu o Oscar Verde. Então, queria que você nos conte um pouquinho essa experiência. O que significa o Oscar Verde? Como foi a experiência de ter recebido do lado de tantos cientistas? Conta um pouquinho para nós. É o Oscar Verde, né? Que é o Whitley Award. Acho que ele é o maior prêmio que um conservacionista pode almejar ganhar, né? Ele é super difícil, você tem que aplicar. Você concorre com pessoas do mundo inteiro, a aplicação é quase tão difícil quanto escrever uma tese. E aí você passa na primeira seleção, na segunda, vai para a entrevista, e ter sido escolhida, ter ganhado esse prêmio junto com 5 outros conservacionistas do mundo todo, foi uma experiência muito legal. Primeiro que, isso eu falei, é como se botasse um selo de qualidade no seu projeto, né? E valida também, faz 30 anos que eu trabalho com conservação, né? Então, é como se um reconhecimento de tudo que você fez na vida, falou, olha, estava no caminho certo, olha lá, valeu a pena. E a gente, né, você recebe isso em Londres, no auditório, na frente de 350 pessoas que estão ali para, né, dar parabéns para você e para os seus colegas, com a princesa que entrega o troféuzinho. Então, foi uma experiência profissional maravilhosa e pessoal também. Foi absolutamente incrível. E vocês ficaram agora em contato com os outros cientistas que ganharam um prêmio, enfim, imagino. Sim, porque cria um networking, né? Na verdade, é como se fosse uma família e o Whitley e todo mundo fica se ajudando e trocando ideias. Isso é uma coisa também muito legal, porque lá eu tive um media training, um contato com várias NGOs, então é uma semana que você passa lá num ambiente propício ao seu crescimento profissional. É incrível. E você ganhou outro prêmio. Sim, esse foi uma loucura também. Porque foram os dois juntos. Foram juntos. Chama WINGS, que é Women of Discovery, que eles dão para mulheres que se destacam na área de exploração, ciência, conservação. Esse você não aplica, esse alguém tem que te indicar. E eu fui indicada pela Patrícia Médici, que trabalha com antas no Brasil e já ganhou. A Patrícia é uma cientista fantástica.
e ela me indicou, e aí eu recebi a notícia que eu ganhei, foi incrível. Esse eu vou receber em outubro, mas, nossa, um super reconhecimento. Fiquei Sim. muito, muito feliz. Então, o ano da onça pintada. O ano da onça certa pintada. forma. E dos projetos também. Sim. E também o teu, Yara. Ah, sim, para mim está sendo, imagina, né, 2 prêmios incríveis desses Sim. em um ano, e depois de, né, eu estou trabalhando com onça há 8 anos, né, apesar de estar há 30 em conservação. Então, puxa vida, né, não é, Sim. é relativamente recente, e a gente fica muito feliz de saber que o trabalho que a gente está fazendo, que a minha equipe extremamente dedicada faz, está mudando a coisa para as onças pintadas, que a gente está fazendo diferença nesse mundo, que isso acho que é super importante para todo mundo que trabalha em qualquer coisa, né. Então, Yara, sabemos que a presença de uma espécie como a onça pintada é um indicativo de equilíbrio ambiental. O que a situação das onças nos diz sobre o estado atual de nossa Mata Atlântica? Bom, a Mata Atlântica está absolutamente lascada, né? A gente já perdeu mais de 70% da Mata Atlântica no país todo. Então, é um bioma extremamente ameaçado. E a onça, a gente costuma falar que onde tem onça tem vida. Como um predador de topo de cadeia, para você ter uma população de onça pintada num lugar no longo prazo, o ambiente tem que estar tininho, tem que estar bem, tem que ter base de presa. O animal tem... Aqui a gente mediu cada onça, cada macho precisa de mais ou menos 262 quilômetros quadrados de área de vida. Né? Então, eles precisam de grandes áreas, de áreas que não estejam fragmentadas. Então, se tem onça ali, está indicando que o ambiente está bom. Né? Mas no bioma como um todo, a onça pintada está considerada criticamente ameaçada. Né? A pior situação da onça pintada no Brasil é Caatinga e Mata Atlântica. Yari, falando um pouquinho disso, então você poderia nos comentar em relação ao território? As onças migram, estão tanto na Argentina como em Paraguai, considerando aqui a tríplice fronteira. Você poderia nos contar um pouquinho? A onça ela não é considerada uma espécie migratória, mas ela foi incluída na CMS, que é a Convenção de Espécies Migratórias, por ela ocupar várias áreas fronteiriças, várias, em toda a sua área de distribuição. Aqui a gente tem uma população que a gente fala que é do Corredor Verde, que pega o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Iguaçu na Argentina, mais os parques provinciais na Argentina. E tem uma população no Paraguai também. Então, a gente fala que... o rio não é uma barreira para as onças, né? A gente tem identificadas pelo menos 10 onças que ficam entre Brasil e Argentina. Por isso é super importante trabalhar junto. A gente trabalha muito perto com o projeto de Jaguareté, da Argentina, que também está há 20 anos trabalhando com as onças. A gente fala que são 2 equipes divididas por um rio e unidas pelas onças. Acho que é um case muito bonito de 2 países, duas equipes se juntando com um objetivo comum. E em relação a isso também, queria te perguntar, porque eu vi, quando surgiu a notícia do recebimento do Oscar Verde, que gerou muita repercussão, eu vi que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, é diferente, que fala, teria que ter um projeto assim, aqui tem um projeto... Tem projetos no Pantanal, lá a situação é diferente, a quantidade de onças é bem maior, né, do que aqui, e a área é aberta, né? Então é mais fácil de ver, você consegue ver onça na beira do rio, você consegue ver onça caçando. Aqui, a possibilidade de você encontrar, de você ver uma onça é muito baixa. A gente tem as nossas armadilhas fotográficas que registram, mas o encontro é muito difícil. Primeiro pela densidade ser muito baixa e esse ambiente de floresta mais fechado, né? As pessoas acham que às vezes tem um montão de onças. Já recebi uma pergunta uma vez, que aqui tinha uma epidemia de onça pintada. Não tem uma epidemia, tem uma população lascada, né? Nessa população, estimava-se que na década de 90 tinha entre 60 e 70 onças, só do lado brasileiro. Isso caiu em 2009 para 9 a 11 onças. A espécie estava quase localmente extinta. Então, hoje, junto com o projeto de Jaguareté, a gente faz censos a cada 2 anos, eles são bianuais e binacionais. Com isso, a gente vai vendo como que está a flutuação. De 2009 para cá, a população dobrou. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de mais ou menos 25 animais, em torno de 90 no Corredor Verde todo. E daí você pensar que a Mata Atlântica inteira, pegando Brasil, Paraguai e Argentina, tem 300, menos de 300, a gente tem 1/3 de todas as onças da Mata Atlântica. Né? E a única população dando sinais de crescimento. E falando um pouquinho sobre isso, Yara, então esses dados que vocês têm, os censos que têm relacionados ao projeto e às onças pintadas, vocês têm publicado? Como podemos aceder? Sim, eu falo que a gente trabalha com pesquisa, nós não somos um projeto de pesquisa, nós somos um projeto de conservação que tem a pesquisa como um dos componentes. Então, pesquisa, engajamento e coexistência. Então, a gente publica, assim, artigos, saiu agora um artigo que a gente fez com pesquisadores de toda a área de distribuição das onças pintadas, falando sobre como proteger, estratégias boas para proteger o rebanho. A gente tem 4 artigos que a gente está trabalhando para publicar agora, mas a gente
publica sim, e isso é super importante. Mas a gente também gosta da coisa aplicada. Por exemplo, o projeto, em todos os seus anos, a cada ano a gente publicou um livrinho ou um manual voltado para a comunidade, né? Então, um guia de coexistência. Aí a gente percebeu que tem gente que tem medo de onça, mas 100% tem medo de cobra. Um guia sobre peçonhentos. Aí a gente viu que descarte de carcaça errado é uma ameaça. Um guia sobre descarte de carcaça, um guia sobre onças e cachorros, um guia. Então, e com uma linguagem super simples. Por exemplo, um dos bichos do Iguaçu fala assim, o nome é Bichos do Parque Nacional do Iguaçu, a vida no seu quintal. Ele poderia ser fauna do Parque Nacional do Iguaçu, a biodiversidade no seu quintal. Mas isso, para uma pessoa que mora no campo e mal sabe escrever, isso é uma barreira. Sim. E eu sempre falo isso, a gente tem publicações científicas, mas a gente também tem publicações que ajudem diretamente o trabalho com as comunidades. Né? Porque eu acho que muito da coisa gente que acredita que a Terra é plana, que vacina não funciona, que não acredita em aquecimento global, porque cientistas eles ficam falando para os seus pares. Né? Eu não tenho que convencer a comunidade acadêmica que eu tenho que salvar a onça. A comunidade acadêmica já sabe. Né? Eu tenho que convencer o Guto, que mora ali do lado do parque, e pode dar um tiro na onça. Então a gente publica sim, a gente faz a parte de publicação de artigos científicos. Todos os anos a gente tem eu faço um relatório executivo gigante, a minha equipe faz, e depois que esse não é público porque tem informações sensíveis, mas a gente tem um sumário executivo disponível na internet todos os anos, a gente faz um boletim, A Voz da Onça, com alguma periodicidade, porque a gente quer que as pessoas se interessem, que elas leiam, não só a academia, né, mas também quem não é da academia. A gente quer que essas pessoas também tenham acesso à informação, mas a gente trabalha assim, a gente trabalha publicando. A gente tem 4 no forno para sair, 4 artigos agora. E para acceder ao boletim e aos livros que você comentou? Isso fica tudo no nosso Instagram, os boletins Oncas do Iguaçu. E a gente tem um site que é onçasdoiguaçu.org, que tem todos esses guias, esses manuais para baixar em PDF. Yara, queria te perguntar sobre a relação dos produtores, qual é a relação de convencimento com os produtores do entorno? É o que a gente chama que é o nosso trabalho de coexistência. Né? Apesar da nossa base ser dentro do Parque Nacional aqui em Foz, a gente trabalha nos 10 municípios no entorno, porque o conflito acontece exatamente fora do parque. Né? A hora que a onça sai e pode acabar predando cachorro, gado, ovelha. Então, eu tenho 2 pessoas na equipe, Tiago e Aline, que estão visitando, que a gente chama de gestores de coexistência, que visitam o tempo inteiro essas propriedades. São feitas mais ou menos 400 visitas por ano nessas propriedades do entorno. Não só quando tem uma predação, também antes. Olha, como que está identificando as vulnerabilidades. Olha, a vaca não pode deixar sua vaca parir no meio do mato, tem que deixar mais para cima, recolhe, põe cerca. A gente às vezes distribui alguns dispositivos antipredação, como umas luzinhas que piscam, cincerro, né, um sininho para o pescoço das vacas, porque muitas vezes a onça chega na propriedade por algum erro de manejo. Né? Matou o porco lá para fazer, sei lá, Sim. salame, joga toda os restos na beira da mata, isso atrai carnívoros. Então, esse trabalho é de estar lá, estar disponível, porque aí você tem uma troca de conhecimentos, uma troca de saberes, porque o risco de acontecer alguma coisa, de uma onça pegar você, é muito baixo, o risco real, mas o risco percebido é muito alto. E esse risco percebido que faz que tenha vontade de matar. Então, a gente, nesse trabalho contínuo e constante, você consegue que o risco percebido diminua e a tolerância aumente. Né? Então, basicamente, a gente sai para atender qualquer hora. Eles já ligaram pra gente, tipo, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. A hora que liga e fala, tem uma predação aqui, tem uma onça aqui, a gente vai imediatamente. Então, com isso, eles sabem que eles não precisam atirar primeiro, perguntar depois. Eles podem nos chamar que a gente vai lá e vai tentar ajudar a resolver. Né? Porque se alguém me liga e fala, ai, tem uma onça aqui, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falo, tá. Ai, a onça matou um bezerro. Eu falo, tá legal, semana que vem eu dou um pulo aí pra gente ver. Da próxima vez ele não vai ligar, né? Ele vai matar a onça. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, constante, nos 10 municípios no entorno do parque. Muito obrigada, Yara, por estar aqui com a gente e por participar deste projeto Charlas na Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Tá bom, obrigada pelo convite e pela chance de levar a onça para mais corações. Os olhos dourados da onça. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Curta, comente y compartile y nos vemos en la próxima charla.